Liane era virgem quando o Champinha obrigou ela a ter relação com ele. E como se não fosse suficiente, ele ainda ofereceu ela pro Aguinaldo, que tinha 47 anos, e aceitou ficar com ela. A Liane só tinha 16 anos e ela tinha um namorado chamado Felipe Café. Só que como eles estavam namorando há pouco tempo, ela achou que o pai dela, o Ari, não ia aceitar que ela fosse viajar com ele. Então ela inventou uma mentira, disse que estava viajando com os amigos. E aí o Ari aceitou que ela fosse. Só que ela foi acampar com o Felipe no meio de uma mata, onde ele já tinha acampado outras vezes. Então ele já conhecia. Para ele, ali era um local seguro. Só que quando eles chegaram lá nessa mata, o Champinha, de 16 anos, e o Pernambuco, de 32, avistaram eles. Mas a Liane, ela era muito bonita, tinha os olhos claros, era loira. E aí o Champinha pensou, cara, vou assaltar esses dois. Quando escureceu, eles abordaram o Felipe e a Liana. Só que a Liana ficou apavorada. Então ela disse que o pai dela tinha uma boa condição, o Ari, e que ele poderia pagar um resgate. Aí o Champinha pensou, cara, é uma boa oportunidade. Então levaram eles dois para um cativeiro. Eles foram para um casebre ali bem escondido, na casa do Caetano. O pai do Champinha trabalhava para esse Caetano, então eles já se conheciam e o Champinha pegou e levou os dois para lá. Chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi ter relação com essa menina que era virgem. Só que ele e o Felipe caíram no soco, mas não adiantou nada, porque o Champinha levou a Liane pro quarto e tirou a dela. O Champinha, ele foi diagnosticado com psicopatia e ele é uma pessoa extremamente cruel. Então, nesse dia, ele não teve só uma relação com ela, ele teve vários por vários dias. Então, ele acabou fazendo uma laceração nela, aonde a parte da frente e a parte de trás se tornaram o mesmo buraco. Para você ver a crueldade desse asno. Mas calma que piora. No dia seguinte, ele e o Pernambuco pegaram a Liane e o Felipe Café e levaram ele para dentro da mata. Eles andaram um pouco e numa dessas conversas, o Felipe acabou contando que o irmão dele era policial. Então o Champinha resolveu desviver ele. Só que não foi o Champinha que desviveu ele. Os quatro andaram até o local mais isolado ali na mata e o Pernambuco pegou uma espingarda de caça desse tamanho e acertou ele com um tiro aqui na nuca. Só que foi a queima-roupa, foi muito perto, então fez um buraco muito grande. Depois disso, pegaram o corpo dele e jogaram numa ribanceira. Era um menino lindo, alegre, que só tinha 19 anos. Quando o Pernambuco viu que a coisa saiu de controle, ele resolveu meter o pé. Porque não era isso que eles estavam querendo, eles queriam roubar, não desviver. Então ele resolveu meter o pé dali. E ele deixou o Champinha sozinho. O Champinha pegou a Liane e levou ela de novo pro cativeiro, porque ele queria continuar tendo relação com ela. Só que nessa altura ela já estava em estado de choque. Você já viu uma pessoa em estado de choque? Ela simplesmente fica olhando assim pro horizonte, pro nada, e ela não consegue raciocinar, ela não consegue falar, não consegue reagir. A Liane estava assim. Depois de ter feito isso, o Champinha resolveu que ele queria pescar. E ele levou a Liana porque, além dela não conseguir falar, ele a mostrava ela como se ela fosse um troféu. Realmente era muito lindo. E pra estar com uma desgraça daquela, ele queria se mostrar pros amigos. Então ele foi para outro local na mata, onde era a casa de um senhor chamado Matias. Quando ele chegou lá estava o dono da casa, o Matias, e também o Aguinaldo, de 47 anos. O Champinha, quando ele se cansou de ter relação com a Liana, ele ofereceu ela pro Matias e pro Aguinaldo. Só que o Antônio, ele ficou olhando. E o Aguinaldo falou, não, eu quero esse verme de 47 anos. E também teve relação com ela. Depois disso, o pai da Liana, o Ari, ele que tinha uma boa condição financeira e era advogado, ele conseguiu que um empresário mandasse um helicóptero para lá, para aquela região, com vários panfletinhos com as fotos da Liana, para as pessoas reconhecerem, ver que ela estava desaparecida. E esse helicóptero jogou panfleto por toda a área. Então todo mundo ali já estava sabendo que a Liana estava desaparecida. E todo mundo sabia que isso era coisa do Champinha, mas ninguém quis falar. Por quê? O Champinha, ele tinha só 16 anos e todo mundo ali no bairro já tinha medo dele. Ele era conhecido como uma pessoa muito violenta. Ele já tinha tacado fogo num mendigo e também já tinha cortado a mão de outro quando teve uma confusão. Ele não fez um corte, ele decepou a mão do mendigo. Então todo mundo ali tinha medo. A polícia já estava sabendo e já estava todo mundo fazendo busca. Só que o Ari, o pai da Liana, ele resolveu fazer uma busca por conta própria. Chegando lá no bairro, ele pediu para um investigador do bairro ir com ele de carro até a região para procurar pela Liana. Sendo que esse investigador, quando ele sentou no carro, ele falou assim, opa, sentei em cima do meu tablet. Com certeza isso é coisa do Champinha.
Só que o Ari, ele não sabia quem era Champinha. Então meio que tipo, ele, vamos procurar. Isso foi no primeiro dia. Se ele tivesse se atentado no meio daquele nervoso que ele tava, e se o investigador não tivesse cagado nas calças, porque depois que o investigador falou isso, ele não falou mais sobre Champinha. Se tivesse falado, eles poderiam ter encontrado. Só que não foi a primeira oportunidade que a polícia perdeu, porque no local, na casa do Caetano, onde o Champinha levou a Liana para ficar em cárcere, a polícia passou por ali diversas vezes, mas eles não entraram na casa porque não tinham mandato. Aí o Ari tava até falando que isso é um absurdo, né? Como se a polícia chegasse na casa e perguntasse: a Liana tá aí? Não, não tá. Tá, então tá bom. Simplesmente porque não tinha um mandato. Então eles passaram várias vezes no local que a menina estava e não puderam salvá-la. Depois que o Champinha ficou sabendo pelo irmão dele que a polícia estava procurando, ele pegou a Liana e levou para outro local mais escondido. E ele disse para ela que levaria ela até uma rodoviária para libertá-la. Ele andou com ela por 3 quilômetros por dentro da mata, tipo num local muito escondido, pegou uma faca e acertou ela 15 vezes. Só que mesmo assim ele não desviveu ela. Então ele pegou o cabo da faca e deu-lhe na cabeça dela, onde foi tão forte que ela teve um traumatismo craniano e acabou desvivendo depois de muito sofrer. Só que antes disso, o Champinha, o psicopata, ele ainda disse que ela pediu pelo amor de Deus para que ele desvivesse ela, porque ela não aguentava mais. E o próprio pai dela disse que se sentiu aliviado saber que ela tinha desvivido, porque o tanto que ela sofreu não ia ter terapia que fizesse ela se recuperar de tudo aquilo. Depois de uns 5 dias, a polícia pegou todo mundo e o Champinha disse aonde que estava o corpo dela. Só que no velório o cheiro era tão forte que o Ari, o pai da Liana, pediu para que tirassem o caixão. Só que você se lembra que eu te falei que o Champinha tinha 16 anos? E ele era muito espertinho, porque ele sabia que com 16 anos, sendo de menor, ele só ia ficar 3 anos na Fundação Casa, que é tipo uma prisão para menor de idade. Só que depois que se passaram esses 3 anos, eles mudaram ali algumas leis. Caramba, falei demais, esse vídeo vai ficar grande. Aproveita que tá na promoção, viu? Vou deixar o link aqui embaixo. E aí conseguiram mudar uma lei para que ele ficasse preso. E ele permanece preso até hoje no manicômio. Só que esse desgraçado, ele não pode ser solto. Porque é unânime os psicólogos, os psiquiatras e os profissionais que dizem que se ele sair de lá, ele vai voltar a delinquir. E ele custa 30 mil reais pro governo. Aliás, pro governo não, né? Pra mim e pra você que paga imposto. Pra ficar lá no manicômio de boa. Ele é um ser que ele não serve pra absolutamente nada. Porque se ele for solto, ele vai desviver alguém. E se ele ficar preso, ele dá despesa pra gente. Enfim, gente, esse é o nosso Brasil e esse foi o caso Liane e Felipe Café. Beijos, tchau!